Pai com direito acha que alugou o parque inteiro. Estou em um parque da cidade com meus filhos. Já estivemos neste parque várias vezes. Há um local em particular, uma colina rochosa coberta por árvores, agradável e sombreada em um dia quente. Há um parquinho e um quiosque no topo da colina. Quando chegamos lá, imediatamente percebo um barulho alto e tenho que pisar em cabos e extensões. Alguém alugou o quiosque e montou não apenas um, mas 3 castelos infláveis ao redor dele. Muito bom. Então, tenho que dar a notícia decepcionante para meus filhos de que, embora estejam rodeados por castelos infláveis, eles não podem brincar neles, pois é uma festa privada. No entanto, eles estão livres para ir ao parquinho. Todos concordam. Sento em um banco enquanto meus filhos se divertem no navio pirata de mentira quando ouço: "Ei!" Foi quando o pai se aproxima de mim e me informa que o parquinho está fechado para uma festa privada. Eu olho e informo que o parque público não fecha para festas privadas e que parece que ele alugou o quiosque ali perto, o que é válido, mas não lhe dá o uso exclusivo do parquinho vizinho. Ele vai embora, mas retorna com um contrato de aluguel e me empurra na cara dizendo para pegar meus malditos filhos e sair. Certo, o contrato de aluguel é claramente para o quiosque. Tudo isso por apenas $35 por 4 horas. Como qualquer adulto sensato poderia pensar que $35 lhe garante o uso exclusivo de um parquinho público? Além disso, por que é tão importante para você ter o uso exclusivo de um parquinho público? Mais uma vez, aponto para ele que ele alugou o quiosque, não o parque, e que meus filhos não vão nos castelos infláveis dele e nós não vamos no quiosque dele, mas o parquinho é para todos. Ele começa a ameaçar e eu penso em simplesmente pegar meus filhos e ir embora para evitar esse idiota, mas decido que preciso tomar uma posição por princípio. Então digo a ele para se ferrar e pego meu celular para encontrar o número do escritório do parque. Nosso condado tem funcionários nos parques. Durante os meses de verão eles empregam guardas florestais que têm autoridade de oficiais de paz. Ligo para o guarda florestal e digo que há problemas neste parquinho sombrio e que eles precisam vir imediatamente. Com certeza, enquanto estou desligando o telefone, o cara retorna com 2 de seus amigos marombados para me dizer que estão me expulsando do parque. Não, não estão. E se você encostar em mim, vou chamar a polícia e apresentar queixa. Sem raiva e sem fúria, com essa promessa de ação, um deles arregala os olhos e recua dizendo ao amigo: "Deixa eles pra lá, cara." Por algum motivo esse cara claramente não quer a polícia envolvida e isso é muito óbvio. O líder não recua, no entanto faz o possível para se aproximar de mim gritando e berrando. Ele agarra meu braço e eu tiro a mão dele. Tudo isso acontece enquanto vejo o guarda florestal chegar gritando para todos se afastarem uns dos outros e irem até ele. Esse idiota convencido empurra o contrato de aluguel contra o peito do guarda florestal dizendo que estou invadindo e que ele alugou esse espaço para o dia da festa do filho dele. Normalmente eu não gosto de exibicionismos por parte das autoridades, mas nesse caso foi bastante divertido. Guarda florestal disse para ele: "Me toque novamente e vou prendê-lo." Ele então leu o contrato. "Isso é para o aluguel do quiosque. Você tem o direito de usá-lo, mas o parquinho está aberto para uso público." E entrega de volta para o cara. "Além disso, sua permissão não permite que você monte castelos infláveis. Onde você os conectou?" O guarda florestal segue os fios de extensão e vê que eles os conectaram nas proximidades dos banheiros públicos. Havia uma tomada externa que estava trancada. Esse cara cortou o cadeado para poder conectar suas coisas. O guarda florestal volta com o cadeado quebrado. "Você cortou esse cadeado?" Ele já estava assim quando eu o encontrei. "Sério? Por que ele estava intacto esta manhã?" "Então uma pessoa aleatória cortou esse cadeado e você o encontrou apenas nas últimas 2 horas." Eu acho que sim. Resumindo, ele deixou que eles ficassem e que mantivessem os castelos infláveis porque não queria arruinar a festa de uma criança. Ele deu uma multa ao sujeito pelo cadeado quebrado e pelo uso não autorizado da energia elétrica e o proibiu de frequentar o parque pelo restante da temporada após a festa. Surpreendentemente, todo esse evento passou despercebido pelos meus filhos, que mal perceberam o que estava acontecendo, provavelmente por causa do barulho do compressor. Próximo relato. Pais com direito tentam me forçar a namorar o filho deles e tentam arruinar minha vida quando não os deixo fazer isso. Isso tudo aconteceu há cerca de 10 anos e se passou ao longo dos piores meses da minha vida. Eu havia acabado de completar 18 anos na época e, devido ao vício em jogos de azar da minha mãe, perdemos a casa em que eu havia morado minha vida inteira. Quase imediatamente depois de perdermos a casa, uma amiga da família se ofereceu para nos deixar ficar na casa dela com sua família, já que ela e o marido tinham alguns quartos extras. Nos mudamos para a casa deles, que era muito grande. No começo as coisas estavam ótimas. A família era composta pelos pais e pelo filho deles, que tinha a mesma idade que eu. Todos eles foram compreensivos e simpáticos no início, oferecendo para que eu e minha mãe ficássemos o tempo que fosse necessário para nos reerguermos. A mãe Karen até conseguiu para mim o meu primeiro trabalho como voluntária em um salão de bingo. Era um dinheiro por fora, mas eu não me importava, já que era dinheiro no meu bolso que minha mãe não poderia ou não queria me dar. Os pais eram amigos da família há muito tempo, e estavam absolutamente encantados com a ideia de eu e o filho ficarmos juntos, e sempre foram assim desde que éramos mais novos. Eles constantemente faziam comentários como: "Olhem o belo casal, vocês dois ficam ótimos juntos." ou falavam:
Vamos dar um pouco de privacidade para os pombinhos. Sempre que estávamos juntos no mesmo local. Apesar de eu ter deixado claro várias vezes que não gostava dele dessa forma, eles estavam determinados a tentar nos juntar como se fosse algum tipo de casamento arranjado. Acredito que isso realmente alimentou o ego do garoto porque cerca de um mês depois de eu chegar lá aconteceu o primeiro incidente. Estávamos caminhando pelo corredor quando ele dá um tapa na minha bunda do nada. Eu fiquei muito assustado e perdi a cabeça gritando, xingando e o empurrando algumas vezes. Nossos pais subiram para ver o que estava acontecendo e acabamos sendo separados. Contei para minha mãe o que aconteceu e ela respondeu dizendo que não era grande coisa e para não causar problemas enquanto estávamos morando lá. O garoto acabou me pedindo desculpas de forma meio superficial no jantar. E seu pai fez uma piada sobre como ele estava aliviado por ele finalmente estar se interessando por garotas, já que eles estavam começando a pensar que ele era Yak. A partir daí as coisas começaram a piorar. Toda vez que o garoto tinha a chance ele fazia comentários obscenos ou arranjava alguma maneira de me apalpar. Sempre que eu contava para os pais dele eles simplesmente ignoravam a situação dizendo que Meninos serão meninos. ou falavam Ele provavelmente não quis dizer isso dessa forma. que ele era um cara legal no fundo e que eu deveria conhecê-lo melhor. Em uma ocasião o pai me disse que eu deveria me sentir lisonjeada. Minha mãe estava satisfeita em não fazer nada aproveitando a vida boa que alimentava seu vício e me dizendo para parar de fazer do difícil. Um dia enquanto eu estava sentada no sofá o garoto colocou a mão dentro da minha blusa. Eu comecei a gritar com ele dizendo que estava cansada dele fazer coisas desse tipo e que ele nunca mais deveria fazer aquilo. Mas ele me olhou de forma aterrorizante e disse: Cala a boca. Você mora na minha casa. Depois disso eu fiquei tão apavorada de ficar sozinha com ele que ficava na escola o máximo que podia até ser pedida para sair. E se eu precisasse voltar para casa por qualquer motivo eu me trancava no quarto e só saía quando sabia que tinha outras pessoas por perto já que eu não sabia se um dia ele iria me forçar a fazer algo. Avançando alguns meses, me dizem sem me perguntar que eu vou com o garoto como sua acompanhante para o baile de formatura dele, e que é daqui a uma semana. Os pais estão super empolgados e me dizem que teremos a casa toda para nós naquela noite depois de voltarmos do baile. Eu rapidamente recuso e digo a eles que não vou por causa de como ele me trata. E os pais passam o resto do dia fazendo de tudo para me convencer. Primeiro eles tentam dizer que dinheiro não é um problema, que eles vão pagar pelo meu vestido e ingresso. Quando isso não funciona eles tentam me fazer sentir culpada dizendo que eles pedem tão pouco de mim e que isso é o mínimo que posso fazer, e o quanto ele adoraria. Por fim minha mãe eventualmente fica sabendo disso depois de voltar do cassino e ela está furiosa. Ela me diz que eu preciso ir, que é uma grande oportunidade para ambos, e que eu preciso dizer aos pais que mudei de ideia. Eu me recuso e no dia seguinte depois que o baile do garoto acaba, os pais nos chamam, a mim e a minha mãe para conversar. Eles começam a implementar novas regras dizendo que agora esperam que nós contribuamos para todas as despesas, que esperam que compremos nossa própria comida e que vão começar a nos cobrar aluguel. Antes de tudo isso eles eram muito enfáticos em relação a nós não pagarmos por nada, querendo que economizássemos dinheiro para nos reerguermos, mesmo sem minha mãe gastando metade ou todo o seu salário no cassino. Não tínhamos como pagar o que eles estavam pedindo e eles nos deram um mês para encontrar nosso próprio lugar e sair. Acabamos nos mudando para um bairro duvidoso com um cara com quem minha mãe estava saindo que ela conheceu no cassino. Minha mãe me culpou por toda essa situação dizendo que eu joguei fora uma oportunidade de ouro para nós duas e que eu basicamente desperdicei um futuro brilhante que estava todo planejado para mim porque não quis dançar e me entregar. Isso me feriu profundamente e ainda fico com raiva quando penso nisso até hoje. Alguns meses depois me formei, mas minha mãe não apareceu para a cerimônia. Voltei para casa e todas as minhas coisas estavam jogadas na calçada ao lado do lixo e haviam sido reviradas. Descobri que minha chave não funcionava mais e ninguém atendia o telefone. Acabei esperando até cerca de 3 da manhã para que eles voltassem do cassino e minha mãe me disse de forma indireta que agora eu era por minha conta. Nada do que eu dizia mudava a opinião dela. E eventualmente empacotei o pouco que me restava no meu carro. Passei os próximos 1 ou 2 meses dormindo no sofá de amigos ou no meu carro enquanto tentava trabalhar o máximo possível. Eventualmente consegui economizar o suficiente para alugar meu primeiro apartamento com um colega de quarto. Não falei com minha mãe ou com aquela família desde então, mas recentemente minha mãe me deixou uma mensagem de voz pedindo para conversarmos já que ela não gostou da forma como as coisas terminaram. Desde então ela tem ligado para o meu celular todos os dias. Não pretendo atender a ligação dela de jeito nenhum. Próximo relato. Eu ouvi meu namorado dizer que ele escolheu a garota errada. Para contextualizar, eu e meu namorado estamos juntos há um total de 8 anos. Nos conhecemos por meio de amigos em comum quando eu ainda estava na escola e ele acabará de se mudar para minha cidade para entrar na faculdade. Fomos amigos por 2 anos antes de começarmos a namorar. A razão para isso foi porque primeiro, eu estava com medo de dar um passo adiante e segundo, ele estava apaixonado por uma de nossas amigas em comum. Depois que ela arrumou um namorado ele passou a gostar de mim e estamos namorando desde então. No último sábado foi o aniversário dele e ele me disse que nunca tinha tido uma festa surpresa de aniversário
aniversário e gostaria de vivenciar uma. Trabalhei a semana inteira antes do seu aniversário planejando e convidando pessoas, fazendo reservas, comprando um bolo, entre outras coisas. Pedi para o melhor amigo dele passar a maior parte do dia com ele para que eu pudesse organizar tudo e fazer com que todos chegassem e se escondessem para a surpresa. A festa de aniversário foi um sucesso e ele estava sorrindo o tempo todo. Ele tinha saído escondido com seu melhor amigo em algum lugar e eu queria encontrá-los para que pudéssemos cantar parabéns e cortar o bolo. Enquanto caminhava pelo corredor ouvi ele e seu amigo conversando. Então continuei andando na direção das vozes. Ouvi ele dizer ao amigo que deveria ter continuado tentar com a nossa amiga em comum. Ele disse que deveria ser o homem noivo dela e não o noivo atual dela. Disse que odiava acordar ao meu lado e que gostaria que nossa amiga em comum fosse aquela que organizasse sua primeira festa surpresa. Ele disse que se sentia enojado toda vez que tinha que me beijar ou me abraçar porque sabia que nossa amiga em comum deveria estar em seus braços. Ele disse que se sentia preso em nosso relacionamento e que acabaria sendo obrigado a se casar comigo. Disse que nossa amiga em comum era mais bonita do que eu da cabeça aos pés. Disse que ela era a garota mais linda que já viu. Voltei para a festa e disse a todos que não o encontrei e que teríamos que esperar ele voltar. Quando ele voltou ele me abraçou, me deu um beijo na cabeça e disse que me amava. Não queria estragar a festa dele então continuei fingindo. Ele não sabe que sei que ele não me ama sinceramente, apenas tenho seguido com tudo. Sinceramente, não quero terminar com ele, só quero saber como fazer com que ele se apaixone por mim. Não sei o que fiz para deixá-lo tão infeliz, então gostaria de saber como fazer meu namorado se apaixonar por mim ou se devo desistir do nosso relacionamento. Ele é o primeiro namorado que já tive e tenho medo de começar a namorar novamente na minha idade. Próximo relato. Meus pais decidiram cancelar minha festa de aniversário de 14 anos para acomodar meu irmão mais novo mimado. Eu tenho 20 anos e isso aconteceu quando eu tinha 14. Eu tenho um irmão que é cerca de 6 anos mais novo do que eu. Ele recebeu um tratamento especial dos meus pais por ter sido diagnosticado com autismo de alto funcionamento aos 4 anos. Mas além disso, ele parece muito normal, apenas incrivelmente mimado, e ele usava isso para conseguir o que queria quase o tempo todo. Quando eu tinha 11 anos implorei aos meus pais por um Nintendo 3DS no meu 12º aniversário. Ganhei um, mas então disseram que eu deveria emprestá-lo para o meu irmão sempre que ele quisesse senão eles o tirariam de mim, e isso aconteceu várias vezes. Quando minha tia descobriu depois de ver meus pais tirarem o 3DS das minhas mãos à força para dar ao meu irmão durante uma de suas visitas, ela desabafou com eles sobre esse favoritismo descarado. Eles devolveram meu 3DS imediatamente mas depois me culparam pela situação depois que minha tia saiu. No entanto, eles não me fizeram dar o 3DS para o meu irmão novamente. Em vez disso meus pais saíram alguns dias depois e compraram outro 3DS como presente surpresa para o meu irmão. Em vários dos meus aniversários e dos outros meu irmão fazia um escândalo porque a festa não era toda sobre ele. Chegava ao ponto de ele dizer abertamente que estava chateado porque não estava recebendo presentes ou apagando as velas do bolo. Meus pais aprenderam da pior maneira que não podiam permitir que meu irmão agisse da maneira que ele queria nessas festas. Eles chegaram a ser expulsos de algumas festas por causa disso. E por causa disso as outras crianças da escola pararam de convidá-lo para festas de aniversário. Para mim meus aniversários eram alguns dos únicos dias em que eu podia ser o centro das atenções porque caso contrário meus pais faziam minha vida girar em torno do meu irmão mais novo. No ano anterior a essa história meus pais acabaram prestando mais atenção nele durante todo o tempo do meu 13º aniversário. E até me perguntaram se eu deixaria meu irmão apagar as velas por mim porque ele estava chateado e fazendo birra. Eu recusei porque queria apagar minhas próprias velas. Eles me chamaram de criança mimada no começo, até minha tia intervir e repreendê-los por seu favoritismo mais uma vez. E ela mencionou o quanto ela havia notado que meu irmão ganhava quase tudo entre nós dois apenas por ser autista. Meus pais não receberam apoio de ninguém ali, exceto do meu irmão que ainda estava chorando porque não conseguia apagar minhas velas. E como não conseguiu o que queria, ele tentou cuspir no meu bolo por pura raiva. Mas minha incrível tia felizmente o impediu antes que ele tivesse a chance. Depois ela o repreendeu até que ele corresse para minha mãe chorando. Meus pais foram muito criticados pelos outros adultos presentes e prometeram nunca mais me pedir para deixar meu irmão apagar minhas velas. Mas eles basicamente seguiram com o restante da festa sem muita vontade. Minha tia assumiu a coordenação de tudo a partir desse momento. No ano seguinte, algumas semanas antes do meu aniversário, meus pais me chamaram e disseram que ainda me dariam alguns presentes e um pequeno bolo, mas a minha festa de aniversário estava cancelada para evitar que meu irmão tivesse outro surto. Eu disse a eles que não podia acreditar que estavam fazendo isso comigo, e eles pareciam não se importar. Então na escola durante a semana seguinte contei aos meus amigos, aos meus professores e até ao meu orientador escolar. Todos eles ficaram chocados com a falta de consideração ou empatia dos meus pais. O vice-diretor ficou sabendo e me consolou. E tudo isso chegou aos meus pais por meio das redes sociais. Eles acabaram me castigando e tentando me fazer duvidar da minha própria sanidade por contar a tantas pessoas. Mas isso não me impediu de continuar dizendo a todos na escola que eu estava de castigo apenas por estar chateado porque meu
aniversário foi cancelado sem motivo. Acho que isso piorou bastante porque vários amigos dos meus pais, além dos pais de outras crianças da escola, ligaram ou enviaram mensagens no Facebook para eles, basicamente dizendo: Que diabos há de errado com vocês? E de repente eu não estava mais de castigo. Eu também não recebi um pedido de desculpas. Meu pai apenas entrou no meu quarto de braços cruzados, disse que eu estava livre do castigo e saiu. Foi só isso. Eu pensei que minha festa ainda estava cancelada porque ninguém disse nada sobre isso e meu irmão achou hilário e esfregou na minha cara que eu não ia comemorar. Mas no final das 2 semanas meus pais fizeram uma festa surpresa para mim no meu restaurante favorito, e começaram a dizer que esse era o plano o tempo todo. Eu sabia que não era verdade. Pelo que eu tinha visto, todos estavam extremamente insatisfeitos com eles pelo que fizeram. E isso ficou evidente nas interações que os membros da família tiveram com meus pais. Então eles acabaram fazendo a festa surpresa para tentar salvar o pouco que restava de sua reputação. Mas tenho quase certeza de que eles gastaram uma fortuna naquele dia só para me agradar. Jantei com todos os meus amigos no meu restaurante favorito, que tinha um pequeno fliperama, e ganhei até o sistema de videogame PS4 que eu estava desejando na época. Eu podia dizer que tudo foi planejado e comprado de última hora porque meu pai tinha uma expressão que minha tia descreveu de maneira cômica como se uma mariposa tivesse voado da carteira dele. Meu irmão, é claro, fez um escândalo porque eu tive aquela festa surpresa. Mas com tantos dos meus amigos e seus pais presentes, minha mãe e meu pai finalmente colocaram um ponto final na birra do meu irmão quando ele tentou empurrar meu bolo da mesa. Meu irmão acabou sendo punido pela primeira vez desde que era criança e minha mãe teve que ficar com ele para garantir que ele não fizesse nada maluco. E ele tentou várias vezes correr em direção ao bolo ou à pilha de presentes. Quem sabe o que ele teria feito se pelo menos um adulto não estivesse sempre de prontidão. Até mesmo meu pai ficou de guarda para mantê-lo afastado. Minha mãe acabou tendo que levar meu irmão e sair completamente da festa, o levando para um McDonald's próximo para que ele se divertisse na área de recreação, e ouvi dizer mais tarde que ela passou pelo menos 1 hora tentando fazê-lo sair do tubo do playground, e ele só fez isso porque precisava ir ao banheiro, e em seguida tentou correr de volta para dentro. Meus pais nunca mais tentaram cancelar meu aniversário enquanto eu morava com eles, embora eles nunca tenham se esforçado tanto ou gasto tanto. Nos 4 anos seguintes em que ainda morava com eles, minhas festas de aniversário consistiam em uma pizzaria local, um bolo sem sequer meu nome escrito nele, nunca mais algo tão caro como um novo sistema de jogos. Não quero parecer mimado, mas fiquei um pouco decepcionado por nunca mais ter um bolo com meu nome. Minha tia chamou meus pais a atenção por isso todos os anos, e todos os anos eles alegavam ter esquecido de decorar o bolo. Tenho quase certeza de que o motivo pelo qual meu nome nunca foi escrito em outro bolo foi porque meu irmão sempre se recusava a comer pedaços de bolo com o nome de outra pessoa em qualquer festa, e eles não podiam colocar o nome dele em nenhum dos meus bolos pois isso pareceria muito ruim para eles. Mas o fato de eu ainda ter um dia só para mim e não para o meu irmão ainda era fantástico para mim, especialmente porque quase tudo girava em torno dele. Durante cada uma das minhas festas de aniversário restantes enquanto ainda morava em casa, meu irmão fazia um escândalo e minha mãe o levava para outro lugar para acalmá-lo. Ainda era obrigado a compartilhar meu PS4 com meu irmão, mas ainda era meu, e eu o levei comigo quando saí de casa aos 18 anos. Meu irmãozinho não gostou disso e fez um enorme escândalo até meus pais saírem e comprarem outro PS4 para ele. Quando saí de casa, eles finalmente tiveram que lidar com o fato de terem criado meu irmão mimado porque eu não estava mais lá para ajudá-los com ele. No seu recente aniversário de 14 anos, ele surtou com os nossos pais por não terem comprado um PS5 para ele. Atualmente ele está de castigo por um tempo indeterminado depois de causar centenas ou talvez até milhares de danos colaterais, e ele está tendo que pagar cada centavo do que destruiu. Aparentemente ele está lavando louças para pagar os danos que ainda estão sendo deduzidos de sua mesada. Minha tia, que já havia conseguido alguns trabalhos de tempo parcial para mim quando eu tinha 16 anos para que eu pudesse comprar um novo laptop, está agora tentando encontrar algo para meu irmão fazer para ganhar dinheiro. E isso pode parecer cruel, mas minha tia só está fazendo isso porque meus pais estão implorando a ela para ajudá-los a fazer isso. Ela também está pedindo a eles que reavaliem como estão criando meu irmão porque ele ainda está ficando cada vez mais mimado e rebelde. E acredite ou não, minha tia até se ofereceu para ajudar a pagar por um terapeuta para ele. Meus pais estão finalmente começando a levar em consideração essa oferta pois meu irmão recentemente foi expulso da escola por agressão física contra outro aluno. Próximo relato. Meus pais foram expulsos de uma festa de aniversário infantil porque eles pediram a coisa mais estúpida imaginável. Isso aconteceu quando meu irmão tinha por volta de 6 a 7 anos. Um menino vizinho lá da rua estava fazendo sua festa de aniversário e meu irmão foi convidado porque eles eram meio amigos, mas provavelmente porque eles sabiam que meus pais iriam levar um presente e eles levaram. Não lembro o que era. Na verdade, não me importo muito. Meus pais me arrastaram para essa festa. Mesmo que eu preferisse ficar em casa jogando videogame, eu estava entediado e sentado quase o tempo todo, então pude testemunhar praticamente toda a situação.
Começou quando meu irmão foi pego pegando presentes da mesa e os chacoalhando. A mãe do aniversariante disse para ele parar e meus pais tentaram defender meu irmão dizendo que ele não fazia mal, mas a senhora sabia como meu irmão realmente era e fez com que meus pais o afastassem dos presentes. Havia alguns jogos que as crianças estavam brincando, não lembro quais eram, mas lembro que meu irmão tentava ser o centro das atenções o máximo possível. Em cada jogo o aniversariante tinha a primeira escolha e vez em todos eles porque era o seu aniversário, mas meu irmão surtou porque ele não conseguiu ser o primeiro, e meus pais pediram à mãe do aniversariante se meu irmão poderia ter as primeiras escolhas e vezes. A senhora não só recusou, como disse aos meus pais para controlarem meu irmão ou todos nós seríamos convidados a sair. Depois chegou a hora do bolo, a mãe acendeu as velas para o aniversariante e os adultos começaram a cantar a música, Parabéns pra você. Eles só conseguiram chegar a cantar o nome do aniversariante na música antes que meu irmão entrasse em um acesso de raiva à mesa. Ele segurou a lateral da mesa e começou a tentar sacudi-la violentamente. Meus pais tiveram que segurar meu irmão por um momento. E então vi minha mãe ir falar novamente com a mãe do aniversariante sobre algo. E a pobre senhora parecia positivamente enojada. Eu soube depois que ela havia pedido para deixar meu irmão apagar as velas primeiro e depois eles poderiam refazer a música. A senhora disse à minha mãe que seria melhor se fossemos embora e então eles voltaram a tentar refazer a música de aniversário. Bem, meu irmão não aguentou e correu para a mesa e empurrou o bolo inteiro em direção ao aniversariante. Quero dizer, ele usou o braço para literalmente arremessar o bolo e acertou em cheio o rosto daquela pobre criança. A sala toda ficou em silêncio por alguns segundos, e então várias crianças começaram a rir. Depois o aniversariante começou a chorar e os adultos estavam todos horrorizados, exceto meus pais. Minha mãe simplesmente começou a abraçar meu irmão com força e agiu como uma Karen dizendo que isso poderia ter sido evitado se tivessem deixado meu irmão apagar as velas primeiro. A mãe do aniversariante estava limpando o bolo de chocolate do seu filho e gritou para meus pais saírem. As outras crianças começaram a chorar porque finalmente perceberam que agora não havia mais bolo. Minha mãe começou a arrastar meu irmão para fora, mas ele se soltou dela e então derrubou a mesa com todos os presentes. Eu o segurei em um golpe de cabeça até meus pais o pegarem. Eu me desculpei profundamente com a mãe do aniversariante e disse que não estava do lado dos meus pais nessa questão. Sim, isso mesmo. Eu com 12 anos tive que pedir desculpas pelos meus próprios pais. Meu pai gritou para que eu me movesse ou eu teria que voltar para casa a pé. Eu disse que voltaria a pé. Era literalmente um quarto de milha até em casa. Fiquei e ajudei a limpar a bagunça que meu irmão fez. A senhora me agradeceu e disse que eu era um bom garoto, mas meu irmão era um completo encrenqueiro. Alguém foi e trouxe outro bolo enquanto o aniversariante teve que tomar um banho porque estava coberto de bolo. Toda a bagunça foi limpa e eles refizeram a música de aniversário. Depois que a festa acabou, a mãe do aniversariante escreveu algo em um pedaço de papel. Era uma fatura escrita à mão para os meus pais pelo bolo destruído, juntamente com uma ameaça por escrito de chamar a polícia já que alguém lá tinha filmado tudo. Entreguei a fatura aos meus pais e eles não pareceram felizes quando a leram. Então eles me deram o dinheiro e disseram para eu devolver para a senhora. Então eu fiz, e isso foi basicamente isso. Nem aquela criança nem sua família nunca mais se associaram ao meu irmão ou aos meus pais. Mas a coisa estranha é que em outra festa de aniversário meses depois a mesma situação quase se repetiu por completo. Minha mãe pediu aos pais que deixassem meu irmão apagar as velas primeiro. Deu desculpas sem sentido sobre isso, e eles recusaram categoricamente e minha mãe agiu como uma verdadeira Karen. Meu irmão tentou derrubar o bolo. Eu fiquei alerta e o interceptei. Então nos disseram para sair. Foi depois disso que meu irmão deixou de ser convidado para festas de aniversário que não fossem de parentes. E então no meu próximo aniversário naquele mesmo ano quando eu fiz 13 anos, meus pais tentaram me convencer a deixar meu irmão apagar minhas velas. E minha tia deu uma bronca neles por isso. Foi então que meus pais decidiram que se eu não conseguia compartilhar, então no próximo ano eu não deveria ter uma festa. E qualquer pessoa que assistiu os 2 últimos vídeos aqui do Sr. Reddit sabe como isso acabou. Próximo relato. Minha mãe organizou uma festa para minha irmã no meu 8º aniversário. Isso aconteceu em 1998 quando eu tinha 8 anos e minha irmã tinha 5. Desde muito cedo eu sabia que minha irmã mais nova era filha de ouro e não podia fazer nada de errado aos olhos de nossa mãe. Minha querida mãe era abusiva comigo durante a maior parte da minha infância até eu ter 14 anos e o abuso físico e mental dela se voltar também contra minha irmã. Meus pais se separaram antes do nascimento da minha irmã. Eles não se entendiam muito bem, mas se toleravam em nome das crianças. Uma das razões pelas quais minha irmã era a criança favorita da mãe era seu amor por cavalos, algo que eu nunca me interessei. Quanto mais hostil minha mãe ficava comigo, menos eu me interessava por qualquer coisa que a interessasse. E então chegou o meu 8º aniversário. Eu era amiga dos filhos dos nossos vizinhos e de algumas crianças da escola. Embora eu não tivesse muitos amigos, eu amava os amigos que tinha e estava animada para compartilhar meu aniversário com eles. Meu aniversário era numa sexta-feira, mas mamãe me disse que ela iria organizar minha festa de aniversário para o sábado, o que estava tudo bem para mim.
Chegou o dia da minha festa de aniversário e fiquei animada. Naquela idade eu ainda não tinha meu coração partido por minha mãe e seu favoritismo descarado e abuso, mas foi o ano em que comecei a odiar meu aniversário. A festa estava marcada para começar ao meio-dia, então vesti meu vestido favorito e sentei do lado de fora para esperar meus amigos chegarem. Foi nesse momento que percebi que algo não estava certo. Do lado de fora estava a mãe de uma amiga da minha irmã com um pônei. Minha mãe sabia que eu não estava interessado em cavalos e mesmo que estivesse, esse cavalo era muito pequeno para uma criança de 8 anos. À medida que mais convidados começaram a chegar, meu coração se partia cada vez mais. Essas eram as amigas da minha irmã, não as minhas. E para piorar ainda mais, minha irmã de 5 anos apareceu vestida de Cinderela. Nenhuma dessas pessoas estava lá por minha causa. Isso deveria ser minha festa, mas acabou se tornando uma festa para minha irmã. Nenhum dos meus amigos estava lá. Todos os presentes de aniversário estavam endereçados a mim, mas eram coisas que eu não queria. Ganhei brinquedos de My Little Pony e outros presentes relacionados a cavalos da minha mãe e das pessoas na festa. O único presente que recebi que não tinha nada a ver com cavalos foi do nosso pai. Ele veio mais tarde no dia para me desejar um feliz aniversário e naquele momento os outros convidados e o pônei já tinham ido embora. Me lembro dele me perguntando o que estava errado já que eu não saía do meu quarto nem falava com ninguém. Minha mãe agiu como se não soubesse porque eu estava chateada. Foi só muitos anos depois que meu pai descobriu o que tinha acontecido. Depois desse dia eu não quis mais ter uma festa de aniversário. Mesmo agora aos 30 anos não faço uma grande comemoração do meu aniversário. Ainda o celebro, mas não faço festas de aniversário. Minha irmã mudou muito desde então e não guardo ressentimentos pelo que nossa mãe fez. Não falamos mais com nossa mãe e nosso pai faleceu em 2009 quando eu tinha 19 anos. Às vezes é difícil, mas eu e minha irmã somos muito próximas, então temos uma outra para nos apoiar. Eu estaria perdida se não fosse por ela. Tenho mais alguns relatos relacionados à minha mãe que vou compartilhar com vocês em breve. Próximo relato. Minha mãe quebrou meu pulso porque eu não queria andar a cavalo. Minha irmã mais nova era o xodó da mamãe. Ela correspondia a todas as altas expectativas da nossa mãe querida e gostava de fazer tudo o que ela fazia, como andar a cavalo. Eu nunca tive interesse em fazer nada disso, provavelmente por causa do tratamento ruim que recebi da minha mãe durante a maior parte da minha infância. Meus pais se separaram quando eu era muito jovem, mas eles agiam de forma civilizada um com o outro em benefício de mim e dos meus irmãos. Nesse ponto meu pai e os familiares do lado dele não sabiam das coisas que minha mãe fez comigo e com meu irmão. Me lembro desse dia de forma tão vívida. Estávamos visitando minha tia e seu marido que moravam em uma fazenda. Todos estavam interessados em andar a cavalo, mas sabiam que eu não estava, o que nunca foi um problema para eles. Minha mãe por outro lado não era tão compreensiva. Minha irmã com 5 anos na época estava dando voltas em um pônei com meu tio ao lado dela e eu estava sentada na varanda observando. Meu irmão tinha saído pela estrada algumas horas antes disso e não estava à vista. Ele é autista de alto funcionamento e estava bem sozinho. Ele tinha 11 anos e isso aconteceu em uma pequena e segura cidade rural. Enquanto eu estava sentada e observando, minha mãe se aproximou de mim. Meu pai estava com minha tia do outro lado da fazenda. Por que você não vem andar com sua irmã? Porque eu não quero. Não seja uma criança mimada, pare de ser preguiçosa e levante agora. Mãe, você sabe que eu não gosto de andar a cavalo e não sou boa nisso. Por favor, não me faça fazer isso. Minha mãe ficando visivelmente irritada. Levante-se agora, sua pestinha preguiçosa. Ela agarrou meu pulso e me puxou com força e rapidez para a frente da cadeira. Senti uma dor aguda no pulso enquanto ela puxava e gritei de dor. Mãe, você está me machucando. Pare, meu pulso. Deixe de ser chorona e levante-se. Meu pulso doía muito e começou a latejar de dor, mas toda vez que eu dizia algo sobre isso minha mãe apenas me acusava de fingir para evitar fazer as coisas. Ela me levou até onde meu pai e minha tia estavam, com minha mãe me arrastando pelo pulso já que estava quebrado, e quando chegamos lá meu pai percebeu que eu estava chorando. O que há de errado? Você está bem? Minha mãe apertando meu pulso para me impedir de dizer algo. Ela está bem, ela quer andar a cavalo. Não, eu não quero. Fui interrompida. Sim, você quer. Você quer andar no cavalo grande, não é? Todas as minhas objeções foram ignoradas por minha mãe e ela fez meu pai me ajudar a subir em um cavalo sem sela. O cavalo grande era um Clydesdale. Qualquer pessoa que conhece cavalos sabe que um Clydesdale é muito grande para um cavaleiro inexperiente médio, ainda mais para uma menina de 8 anos. E esse cavalo era facilmente assustado, então ter uma pessoa nova em suas costas que não sabia o que estava fazendo foi o suficiente para assustá-lo. Ele se inclinou rapidamente para a frente e me derrubou. Eu caí na grama e minhas mãos absorveram a maior parte do impacto, o que aumentou ainda mais a dor no meu pulso. O impacto não foi forte o suficiente para quebrar meu pulso, mas ele já estava quebrado antes mesmo de eu montar no cavalo. Minha mãe correu até mim para ver se eu estava bem. Eu estava chorando de dor e segurando meu pulso. Minha mãe fingindo preocupação. Oh, coitadinha, você está bem? Deixe-me ajudá-la a levantar. Meu pulso está doendo. Oh não, você deve ter quebrado quando caiu.
Meu pai me levou ao hospital e meu pulso estava quebrado. Quando contei ao meu pai que minha mãe quebrou meu pulso, ele não acreditou em mim, não porque ele era um pai negligente, mas porque ele me viu cair com as mãos e juntou 2 e 2. A maioria dos meus pedidos de ajuda quando criança caíram em ouvidos surdos. Passei as próximas 8 semanas com o pulso engessado, o que tornou a escola difícil já que eu não podia segurar uma caneta. Era meu pulso direito e sou destra. Gostaria de dizer que isso foi a pior coisa que minha mãe já fez comigo, mas infelizmente não é. Não tenho mais contato com ela e minha vida está melhor sem ela. Próximo relato. Vingança contra minha mãe abusiva. Isso aconteceu em 2004 quando eu tinha 14 anos. Um pouco de contexto antes de começar. Minha mãe não é uma pessoa boa. Ela foi verbalmente abusiva durante a maior parte da minha vida até que aos 14 anos o abuso passou a ser físico. Devido ao abuso dela eu inventava maneiras criativas de puni-la de forma mesquinha. Como mexer na comida dela e mergulhar sua escova de dentes no vaso sanitário todos os dias. Essa história é uma das minhas vinganças mesquinhas mais bem-sucedidas contra ela e a que mais a irritou. Eu conversava com meus amigos sobre as coisas que ela fazia comigo e embora apreciasse o conselho de denunciá-la à polícia, sabia que isso não funcionaria. Minha mãe é muito convincente quando quer e todas as outras vezes em que fui à polícia, eles nunca acreditaram em mim. Um dos meus amigos que vamos chamar de Tom me deu uma ideia brilhante que a incomodaria muito, mas não me colocaria em encrenca. O pai dele é mecânico, então o Tom sabe como lidar com carros. Naquele dia depois da escola fui com ele até a casa dele. Ele me mostrou um lugar embaixo do carro, entre a parte superior da roda dianteira e a lateral do motor e me explicou o que fazer. Vamos lá com a mesquinharia. Esperei alguns dias para colocar minha vingança em prática, mas finalmente chegou o dia. Minha mãe e minha irmã saíram de casa para andar a cavalo, o que me deu tempo de sobra para fazer o que precisava ser feito. No dia seguinte fui com minha mãe e minha irmã fazer compras no supermercado e fiquei radiante ao ouvir o resultado do meu trabalho quando o carro começou a sair da garagem. Sim, caros ouvintes, eu prendi uma pedra na ponta de uma corda dentro do carro que fazia um barulho alto a cada poucos segundos quando o carro estava em movimento. Que diabos é isso? Não faço ideia, talvez você devesse levar ao mecânico para dar uma olhada. Lembra quando eu disse que o pai do Tom é mecânico? Bem, ele é o único mecânico na cidade em que morávamos e o Tom fez questão de contar ao pai dele sobre as coisas que minha mãe fazia comigo. Não é preciso dizer que ele estava ao meu lado. Então, depois de fazermos as compras paramos no mecânico para que eles pudessem dar uma olhada e consertar o que precisasse ser consertado. Minha mãe ao chegarmos ao mecânico. Oi, o meu carro está fazendo um barulho estranho quando estou dirigindo. Você pode dar uma olhada? Claro, que tal você esperar lá dentro e eu vou dar uma volta nele para ver qual é o problema? Ele entrou no carro e deu uma volta no quarteirão. Quando voltou o barulho havia milagrosamente parado. Ele cobrou minha mãe pela revisão e seguimos nosso caminho, mas não antes de o pai do Tom discretamente me devolver a pedra e me dar um piscar de olhos e um sorriso quando saí. Naquela noite coloquei a pedra de volta no lugar e a deixei fazer seu trabalho no dia seguinte. E nossa, como foi satisfatório! No dia seguinte o barulho voltou, então minha mãe voltou ao mecânico, mas desta vez o mecânico não conseguiu encontrar nada de errado e não conseguia ouvir nenhum barulho. Depois disso nunca me dei ao trabalho de remover a pedra e o mecânico também não. Ele havia experimentado a arrogância dela em primeira mão e ouvido muitas histórias de outras pessoas da cidade sobre ela. A pedra não danificava o carro nem afetava seu desempenho, então não havia nada que precisasse ser consertado. Mudei para morar com meu pai quando tinha 16 anos, mas antes de partir o som de batida ainda estava lá atormentando minha mãe toda vez que ela dirigia o carro. Perdi a conta das vezes que ela o levou de volta ao mecânico e do dinheiro que ela gastou para se livrar disso. A última vez que vi minha mãe eu tinha 23 anos e ela ainda tinha o mesmo carro. Eu esperava que a pedra tivesse caído até então, mas o carro ainda tem o som de pequenas batidas, embora não tão alto. Obrigada, Tom. Fim dos relatos. E não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo, e assista mais clicando no vídeo que tá aparecendo agora.